Léo Lins é condenado a 8 anos e 3 meses de prisão por supostas piadas. Piada é crime, pessoal? Essa pergunta que eu já deixo de início para vocês no vídeo de hoje. Aqui é o professor Alanhô, sou defensor público e vou comentar então essa condenação noticiada nos mais diversos canais de comunicação. Deixe o like aqui no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, ficando à vontade também para deixar os seus comentários que eu e a nossa equipe responderemos os questionamentos. Pessoal, é o seguinte, em síntese eu vou abordar aqui no vídeo de hoje o objeto da condenação sofrida por Léo Lins, as tipificações penais, farei um paralelo entre essas tipificações penais e a liberdade de expressão, o exercício de atividades artísticas e vamos fazer uma avaliação, ali, uma ponderação entre essas liberdades e a possibilidade ou não de aplicação do direito penal ao caso concreto. Então vamos lá. Qual foi a condenação sofrida por Léo Lins? Léo Lins sofreu uma condenação à pena privativa de liberdade de 8 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado. Além disso, multa no valor de 1.170 salários mínimos, ali nos valores do ano de 2022, que é a data do vídeo, um vídeo chamado Perturbador. Esse valor de multa dá um total de R$1.400.000. Para além disso, ele também foi fixada na sentença um dever de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$303.600. Segundo consta na decisão, esse vídeo teria trazido ali uma série de mensagens ofensivas a diversos grupos: negros, índios, idosos, nordestinos, obesos e evangélicos soropositivos, judeus, homossexuais e deficientes. Quais foram as condenações a partir dessas supostas ofensas praticadas pelo comediante? Bom, a tipificação penal também temos 2 diplomas. A tipificação penal do crime de racismo, prevista ali especialmente no artigo 20, parágrafo 2º-A da Lei 7.716, que trata dos crimes de racismo. Então, o artigo 20, ele diz que, ele tipifica a conduta como praticar, induzir ou incitar a discriminação de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Mas não foi nem nessa modalidade a tipificação penal, foi na modalidade qualificada prevista no parágrafo 2º-A da mesma lei. Se qualquer dos crimes previstos nesse artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas, culturais ou culturais destinadas ao público, já uma pena mais elevada ainda de 2 anos a 5 anos de reclusão. Outra tipificação dada pelo juiz, e também objeto de acusação do Ministério Público Federal, foi a do artigo 88 da Lei 12.146, que é a lei que trata das pessoas com deficiência. O tipo penal diz o seguinte: praticar, induzir ou incitar discriminação em razão de sua deficiência. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa, mas também tem uma modalidade qualificada, prevista ali no parágrafo 2º, que diz que se qualquer dos crimes praticados no caput desse artigo é cometido por intermédio de meios de comunicação ou de publicação de qualquer natureza, pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Vejam, então, que vocês têm tipificações penais com penas bastante severas, em razão das práticas e da forma como aquilo foi difundido. O juiz aplicou penas com agravantes de forma elevada, pena base ali, aparentemente, ao que tudo indica pelo total da condenação, acima do mínimo legal. Mas a pergunta que fica é proporcional essa tipificação? Ou podemos aprofundar ainda mais? É aplicável o direito penal a situações em que uma manifestação artística incomoda ou gera desconforto? Pessoal, é o seguinte, fazendo um contraponto aqui entre a aplicação do direito penal e a liberdade de expressão, nós podemos citar o artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal, que diz lá, dentre os direitos fundamentais da pessoa humana, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E mais, o artigo 220 da Constituição também diz o seguinte: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão
qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. E mais à frente, o parágrafo 2º desse mesmo dispositivo constitucional diz que é vedada toda e qualquer forma de censura de natureza política, ideológica e artística. Bingo! Temos então previsões constitucionais que dão ali uma certa amplitude ao direito de liberdade de expressão e a manifestação do pensamento na modalidade artística. A arte incomoda muitas vezes, meus amigos e minhas amigas. Em determinadas oportunidades, ela até ofende, sim, mas qual o limite dessas ofensas? Bom, nenhum direito é absoluto. E isso eu acredito que vocês, concurseiros, concurseiras, todos aqui da comunidade jurídica sabemos. Mas uma prática de um ato em que ofende determinados grupos, ou vários atos, né, até porque ele teve mais de uma tipificação penal, está amparada ali por essa liberdade do artigo 220, parágrafo 2º e do artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal, ou merece uma reprovação, inclusive de âmbito penal? Outro princípio que a gente pode trazer aqui também é da subsidiariedade do direito penal. O direito penal deve ser a última ratio. O direito penal só deve ser aplicado quando não mais cabíveis outras formas de sanção ou de limitação de condutas violadoras. Temos a esfera civil que prevê inclusive reparação também por danos morais coletivos, o que foi feito na sentença penal condenatória. A pergunta que se pode ter, então, é: houve uma violação, houve um extrapolamento desses limites, dessa liberdade? Ao que tudo indica, para a autoridade judiciária, sim. E aí a gente faz mais duas outras perguntas. A segunda pergunta: essa violação precisa ser reprimida com base no direito penal? E mais, se sim, se precisa ser reprimida com base no direito penal, as sanções aplicadas ao comediante foram proporcionais? Eu, como defensor público, eu tenho duas esferas aqui para tratar com vocês. Eu, como um defensor público, eu sou um promotor dos direitos humanos, então eu devo proteger e buscar a responsabilização por qualquer forma de violação aos grupos socialmente vulneráveis, dentre eles, pessoas da comunidade LGBTQIA+, pessoas com deficiência, mulheres, pessoas idosas, enfim, todos aqueles grupos atingidos pelas falas do comediante. Mas, por outra vertente, como penalista que sou e um professor de direito penal, eu tenho que também defender que, por mais que deva haver uma responsabilização, sim, por qualquer conduta violadora, o direito penal deve ser adequado, aplicado quando possível a sua aplicação. Há tipificações penais específicas para isso. Há artigo 20, parágrafo 2º-A da Lei 7.716 e também o artigo 88 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Perfeito. Mas a pena de 8 anos e 3 meses, uma multa tão elevada e também a aplicação ali de sanção direcionada, né, coletiva, direcionada à indenização das pessoas supostamente atingidas, foi proporcional? Do meu ponto de vista, pessoal, eu como um penalista, eu acredito que sim, se extrapolou os limites da liberdade de expressão, mas aparentemente não houve um dolo de conduta racista ou de discriminação em relação às pessoas com deficiência para fins de propagação dessa discriminação. Houve, na realidade, um extrapolamento das falas dele no âmbito da atividade artística amparada pela liberdade de expressão. Para mim, o meio termo seria, sim, uma reparação civil ou talvez uma proibição da divulgação dos seus vídeos. Mas punir alguém com as mesmas sanções de um crime de estupro, de um crime de homicídio, de um crime de tráfico de drogas, que no exercício da sua profissão incomodou, é bastante complicado em um Estado democrático de direito, que é a República Federativa do Brasil. Então deixo aqui essa reflexão para vocês. Peço novamente, deixe o like aqui no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, e eram essas as reflexões que eu queria trazer. Beijos e abraços e até a próxima.